relato. isso ontem, né, doutor? Eu também. Então, vamos lá. O segundo tema é o anúncio feito hoje pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu tenho certeza que vocês acompanharam, né, do sucesso de um medicamento descoberto por cientistas do Centro Nacional de Pesquisa, que fica em Campinas. Então, as perguntas são: isso é oportuno? É político ou é um desserviço? Temos 5 minutos para esse debate, claro, sem contar o tempo das argumentações finais. Começo com você, Caio. Tá, eu vou abrir mão das argumentações finais se eu me estender, tá? Porque tá bem? Eu acho tão absurdo questionar o mérito desse comunicado que eu vou ter que recorrer mais uma vez à ironia, né? Isso para não cortar os pulsos aqui em rede nacional. O ministro Marcos Pontes, o ministro Marcos Pontes da Ciência e Tecnologia, ele é um quadro técnico, né? Eu acho que ele é um pouco ingênuo, doutor, politicamente. Ele ainda não entendeu como que a imprensa militante e a patrulha ideológica, elas funcionam aí em tempos de pandemia. Então, um recadinho aí para o ministro, deixa eu te ensinar, porque eu tenho incomodado muito a torcida do Corona, né? Então eu já sou gato escaldado. Presta muita atenção, ministro. Na pandemia, só é permitido fazer previsões catastróficas, alarmistas, né? Que instaurem o desânimo e o pânico na população. Se você quiser vir aqui com uma mensagem de otimismo, uma notícia alvissareira, qualquer comunicado que carregue um pinguinho de esperança, você vai ser visto com muito maus olhos, né? Se você vê a público falando que acha que uma quarentena rigorosa deve se estender até 2021, e que vão morrer mais de 200 mil brasileiros nos próximos 3 meses, não tem problema. Porque se o apocalipse não se confirmar, você fala que se embasou em estudos da OMS, do London Imperial College. Ninguém da grande mídia vai pegar no seu pé. Mas não ouse, ministro, apresentar resultados promissores. Olha só o que aconteceu com o Dr. Pedro Benedito, que eu citei aqui da Prevent Senior, com o Dr. Antônio Wong, hoje mesmo no debate toxicologista, com a doutora Nise Yamaguchi, imunologista. Olha quanto ódio do bem contra eles está nas redes sociais. Então é loucura você ver a público dizer que está trabalhando para achar uma cura para a doença. O senhor está mexendo com interesses poderosos, né? Vai acabar com essa farra das compras sem licitação, o Centrão vai pedir a tua cabeça. Então, ministro, eu posso aqui te dar 1000 motivos, não vou me alongar mais, para o senhor ficar na sua. Mas resumindo, né? Muito cuidado ao se expor, trazendo boas notícias para o povo brasileiro, porque a turma pode pegar no seu pé e é chato. Uma ideia, o senhor tem uma tia mais velha com acesso ao WhatsApp? Conta essa boa notícia para ela e ela se encarrega de espalhar. O povo vai confiar no astronauta. Augusto, por favor. Acho que primeiro, vou usar um termo do Caio, que eu acho interessante trazer para o debate, torcida. Né? Porque realmente isso é um problema grave até, que eu já vim discutindo ao longo dessa semana inteira. Ou se politizou o tema, tanto da hidroxicloroquina como do próprio Covid-19, ou se transformou numa torcida, como se fosse algo absolutamente binário, como se tivesse um lado e outro, como se tivesse o lado da ciência e o lado da não ciência. Não é bem assim. Acredito eu, quero ter a esperança de que todos nós estamos do mesmo lado. E que lado é esse? De vencer essa pandemia o mais rápido possível, para salvar mais vidas e para salvar a economia. Então, para mim, isso é um ponto pacífico. Então, com relação à manifestação pública hoje do ministro, primeira coisa que eu tenho a dizer, tomara que dê certo. Tomara que esse seja o remédio. Mesma coisa que eu farei da hidroxicloroquina. Estou aqui torcendo para que essa substância, agora o ministro Mandetta falou que é um vermífugo, achei até um pouco estranho, mas que ele falou na coletiva que é isso, tomara que isso resolva e cure e salve milhões de vidas. Fico mais feliz ainda saber que se for essa substância correta para tratar, vai ser uma vitória da ciência brasileira. Ciência essa que vem sendo sucateada, principalmente neste último governo. Então, assim, eu só tenho questões a comemorar. Um ponto extremamente positivo, e aí sim vale aqui a lembrança, dessa vez o ministro não citou o nome do medicamento para acontecer como a hidroxicloroquina, aquela corrida às farmácias. Vai que ele cita, é o vermífugo Zezinho, nem sei o nome de um vermífugo, e todo mundo amanhã vai lá e compra. Então ele foi prudente nesse aspecto. Tem um outro lado que me causou um pouco de incômodo, e eu conversei com alguns especialistas, infectologistas, eu achei o melhor especialista para conversar, e eles me disseram que o tipo de pesquisa que ele divulgou é uma pesquisa in vitro. O que significa? É uma pesquisa em laboratório. E muitas vezes essa pesquisa in vitro, ela traduz um resultado positivo que ele não é refletido quando você transforma isso ou para ratos ou para humanos. Então, que a pesquisa in vitro, ela é muito preliminar ainda. Então, esses especialistas disseram, acho muito cedo para se divulgar uma esperança para a população num momento desse. Mas se der certo, mais uma vez, ótimo. Então, o que eu falo? Estou torcendo para que daqui a um mês, eles falaram mais ou menos que vão divulgar, que seja essa substância. Todos comemoraremos. Caio? Não, eu não tenho mais nada a acrescentar. É óbvio que eu torço, assim como o doutor, para isso dar certo, né? O que me espanta realmente é que isso seja uma questão polêmica.
né, um ministro de Estado vem a público prestar contas de forma transparente e responsável, como bem observou o doutor, né, sem provocar aí uma corrida às farmácias, né, como que isso pode ser polêmico? Né? Isso é sinal dos tempos. A gente deve estar mesmo num ambiente de torcida, num ambiente polarizado, num ambiente acientífico e que as pessoas estão completamente cegas a argumentos que não reforcem aquilo que elas já acreditam, né? Por isso que é tão importante a gente ficar atento a quem pensa diferente da gente. Todos os dias eu me dedico a tentar me convencer de que essa quarentena é eficaz. Só que simplesmente não faz sentido. E quando você vê outros países flexibilizando e atuando de forma mais racional, principalmente se a gente pensar que o Brasil é um país continental e que a realidade do interior do Paraná é diferente de uma capital do Nordeste, que é diferente do Brasil remoto, que é diferente do epicentro da pandemia, enquanto a gente não pelo menos introjetar questões elementares, premissas básicas, a gente vai continuar aí à mercê do pânico e quem fica à mercê do pânico pode ter a sua carteira batida e a sua liberdade tolhida, como tem acontecido, né, no caso da atuação das nossas lideranças políticas. Sim, Caio, eu interrompi por causa do tempo, então deu tempo sim para os argumentos finais. Augusto, por favor. Eu vou ser bem rápido, um pouco repetindo o que eu falei na minha fala inicial. Não é momento para achismos, não é momento para se filiar a correntes absolutamente minoritárias dentro da ciência, é um momento de prudência, de ouvir as autoridades médicas e sim com as peculiaridades de um país para o outro, e o Brasil, sim, ainda bem, é absolutamente peculiar. Eu espero que a pandemia não atinja o Brasil como atingiu a Itália, como atingiu outros países. Nós estamos sim numa curva ascendente, nós estamos sim com os leitos de UTI, principalmente na cidade de São Paulo, em Manaus, por exemplo, e no Rio de Janeiro, cada vez mais ficando ocupados. Eu espero que a gente não atinja níveis alarmantes e níveis muito preocupantes e que a gente possa, paulatinamente, retornar a uma vida minimamente normal. Só que para a gente retornar a uma vida minimamente normal, a gente precisa seguir critérios que eu entendo que o Brasil ainda não conseguiu atingir. Apenas isso. Caio, suas considerações finais precisam ser menores, por favor. Não, sem problema. Eu só acho que é muita ingenuidade do meu debatedor aguardar que o Brasil tem uma realidade europeia para tomar qualquer providência, né? Como eu já disse, a realidade brasileira, principalmente do sistema de saúde, está posta, né? As nossas autoridades tiveram aí pelo menos 2 semanas de aviso, né? O coronavírus no Brasil é um problema que veio com spoiler, pelo menos 2 semanas, e a gente já está há 1 mês praticamente quarentenados, e a gente vê na cidade mais rica do país esse tipo de absurdo. Então, de novo, talvez o grande problema não seja nem a pandemia do vírus, seja a pandemia da má gestão. E é por isso que eu sempre vou insistir nesse ponto. Enquanto a gente não mudar a mentalidade dessas elites políticas, a gente não vai conseguir combater a pandemia, muito menos andar para frente como país. Augusto, Caio,